E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O Flamengo chega ao desfecho da temporada carregando um peso que já se tornou impossível de ignorar, uma sequência longa de vacilos que, somados, ameaçam desmontar o projeto de conquistar o troféu nacional. Felipe Luiz, em um raro momento de transparência plena, reconheceu que a equipe desperdiçou oportunidades cruciais ao longo do percurso, e que o acúmulo desses deslizes tem potencial para transformar um sonho em frustração. A torcida sente no ar que cada rodada virou um teste de sobrevivência emocional. Ao longo de 10 confrontos decisivos, a equipe acumulou episódios que custaram resultados importantes. Situações mal conduzidas, expulsões em instantes inoportunos, decisões precipitadas e falhas que poderiam ter sido evitadas se houvesse maior controle emocional e rigor tático. Felipe, sem fugir da responsabilidade, deixou claro que o cenário exige reflexão urgente, pois cada rodada desperdiçada empurra o objetivo final para ainda mais longe. A partida mais recente simboliza perfeitamente esse ciclo problemático. Logo no início, um descuido entre Pulgar e Alexandro abriu espaço para o adversário inaugurar o placar antes dos 3 minutos. A equipe até reagiu, mas mal retomou o controle e outra peça fundamental da engrenagem acabou expulsa, comprometendo todo o planejamento traçado. Mais tarde, outro erro dentro da área recolocou o rival no jogo. O Flamengo reviveu, em 90 minutos, o mesmo drama que se repete desde o início do campeonato. O enredo se repete em outros duelos marcantes, perda de bola no ataque que termina em contragolpe letal, marcação distante que facilita finalizações perigosas, cartões evitáveis que reduzem o elenco em momentos quentes, vacilos individuais que transformam jogos equilibrados em derrotas dolorosas. Cada um desses acontecimentos isolados parece pequeno, mas juntos formam uma coleção de episódios que desenham o retrato de um time que ainda não encontrou maturidade competitiva. Quando se analisa a temporada com distanciamento, o padrão se torna evidente: gols sofridos após os 38 minutos, penalidades cometidas sem necessidade, bolas aéreas mal disputadas, indecisões no último terço do campo e falhas de comunicação entre setores. O roteiro se repete contra São Paulo, Vasco, Bahia, Ceará, Grêmio, Fortaleza, até chegar ao duelo contra Neymar, quando novas falhas permitiram ao craque adversário decidir a partida. Em outro compromisso, um pênalti cometido nos acréscimos mudou o resultado quando o Flamengo já administrava vantagem. São capítulos que, empilhados, explicam por que a caminhada ficou tão árdua. Ao somar esses episódios, surge a pergunta inevitável: como um elenco tão forte tecnicamente sofre tanto em momentos de alta pressão? A resposta parece estar no emocional. Em diversas ocasiões, o time perde a serenidade justamente quando mais precisa dela. O excesso de afobação gera lances impensados, enquanto a falta de concentração nos minutos finais tem custado pontos que, no acumulado, moldam a tabela de forma implacável. Outro ponto determinante é a oscilação no comportamento defensivo. Em alguns jogos, a equipe se mostra compacta, confiante e difícil de ser penetrada. Em outros, repete erros básicos de posicionamento, permitindo ao adversário espaços que não existiriam em um time que disputa a taça. Esse contraste entre controle e vulnerabilidade reforça a sensação de que o Flamengo ainda não encontrou o equilíbrio emocional que diferencia um pretendente ao título de um campeão consolidado. A parte ofensiva também sofre consequências desse desequilíbrio. Ao ficar com um atleta a mais ou ao dominar a posse de bola, o time recua de maneira involuntária, como se fosse movido mais pelo medo de errar do que pela vontade de ampliar o placar. Essa postura permitiu que rivais se recuperassem mesmo em cenários desfavoráveis. E, em um campeonato decidido ponto a ponto, a falta de ousadia cobra seu preço em silêncio, mas cobra. A realidade é que o Flamengo ainda tem tempo para mudar sua própria narrativa, mas cada nova rodada significa menos margem para escorregões. Se quiser terminar o ano levantando o troféu, o time precisa transformar a autocrítica em ação imediata, encarar seus erros sem suavizá-los e reconstruir a confiança perdida nos detalhes que, até agora, foram decisivos para impedir que o clube alcançasse o topo. A nação observa essa sucessão de falhas e, naturalmente, começa a questionar:
Onde está o principal problema do Flamengo nessa reta final? Para você, torcedor, os erros são fruto de falta de concentração dos jogadores, falhas táticas, pressão emocional ou responsabilidade direta da comissão técnica? O que mais te preocupa quando o time entra nos minutos decisivos das partidas? E outra questão fundamental: você acredita que ainda há tempo para uma virada mental e técnica dentro do elenco? Mesmo após tantos vacilos acumulados, expulsões, pênaltis desnecessários, lances mal trabalhados e perda de foco, o Flamengo ainda tem condições de reagir e brigar pela taça? Ou esses deslizes revelam um problema profundo que não se resolve mais nesta temporada? Torcedor, olhando para trás e relembrando cada um desses jogos que escaparam por detalhes, qual foi o erro imperdoável que mais te revoltou? A indecisão do goleiro? A bola perdida no ataque que virou contragolpe fatal? As expulsões infantis? Os pênaltis cometidos nos acréscimos? Qual desses episódios você considera que mudou completamente o rumo do campeonato para o Flamengo? E por fim, queremos saber da nação. Você acha que o elenco atual possui maturidade emocional para suportar a pressão das últimas rodadas? A confiança de que os jogadores aprenderam com os próprios erros e vão se comportar com mais frieza daqui para frente, ou o torcedor já perdeu a esperança de ver um time mais equilibrado nos momentos decisivos? Comente, sua opinião é fundamental para entender o clima da arquibancada. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A Conmebol virou o centro das atenções nesta manhã ao anunciar oficialmente o cancelamento da partida entre Racing e Flamengo, após a entidade receber e analisar novas imagens que, segundo o comunicado, comprovam irregularidades graves na condução da arbitragem. A decisão, inédita em magnitude e timing, abalou completamente o ambiente da competição e colocou o rubro-negro novamente no epicentro de uma das maiores polêmicas recentes do futebol sul-americano. O material recebido pela Confederação, ainda não divulgado ao público, teria revelado erros capitais, incluindo possíveis manipulações no uso do VAR e interpretações arbitrárias que interferiram diretamente no andamento da partida. Segundo fontes ligadas ao comitê de arbitragem, o conteúdo é considerado impactante e incompatível com o fair play exigido pela competição. A própria Conmebol já estuda abrir investigação disciplinar contra membros da equipe responsável pela partida. Nos bastidores do Flamengo, a repercussão foi imediata. A diretoria, que já havia formalizado queixas sobre a arbitragem, recebeu o anúncio com um misto de surpresa e sensação de justiça tardia. O clube vinha alertando há semanas que havia indícios claros de prejuízo, especialmente em lances capitais que alteraram totalmente o rumo do confronto. Agora, a dúvida é qual será o próximo capítulo: repetição da partida? Vitória decretada? Punições ao Racing? Nada está descartado. Além do impacto direto na tabela e no planejamento esportivo, o episódio mexe com a moral do elenco. Jogadores e comissão técnica haviam demonstrado indignação após o jogo, afirmando que o desempenho da equipe havia sido sequestrado pelas decisões equivocadas. Com a reviravolta, o grupo volta a respirar esperança e acredita que o desfecho poderá recolocar o Flamengo no eixo ideal rumo às fases decisivas da Libertadores. A Conmebol prometeu divulgar um posicionamento mais detalhado nas próximas horas, o que deve incendiar ainda mais o debate no continente. Enquanto isso, a nação rubro-negra acompanha tudo com atenção máxima. Se confirmado o teor das imagens, esta pode se tornar uma das maiores viradas jurídicas e esportivas da história recente do clube, reacendendo a chama da indignação, mas também a confiança de que a justiça, enfim, pode prevalecer. À medida que novas informações surgem nos bastidores da Conmebol, cresce a sensação de que o caso pode ir muito além do simples cancelamento da partida. Pessoas próximas ao comitê disciplinar afirmam que o conteúdo das gravações é mais explosivo do que se imagina, indicando que a entidade teme um efeito dominó capaz de atingir outras partidas, árbitros e até dirigentes. Para o Flamengo, isso abre um horizonte completamente inesperado, a possibilidade de um reconhecimento oficial de que a equipe foi prejudicada deliberadamente. A tensão aumenta porque a Conmebol ainda não revelou quais serão os critérios para definir o futuro da partida. Repetição do jogo?
Anulação dos lances decisivos? Aplicação de punições ao Racing? Cada cenário tem impacto direto no planejamento rubro-negro e pode alterar todo o desenho da fase final da Libertadores. A torcida aguarda ansiosamente, ciente de que qualquer decisão tomada agora pode ser determinante para o futuro do time no torneio. Outro ponto que gera enorme expectativa é a postura do Flamengo diante desse novo cenário. A diretoria, empolgada com o avanço das investigações, prepara-se para entrar com recursos adicionais e exigir transparência total no processo. Nos corredores do Ninho, comenta-se que o clube quer, pela primeira vez, ter acesso integral às imagens e relatórios que motivaram o cancelamento, algo que pode expor verdades incômodas e inéditas no futebol continental. Enquanto isso, a nação rubro-negra vive um misto de inquietação e esperança. A sensação é de que algo grandioso está prestes a acontecer, e que a decisão final da Conmebol poderá redefinir o rumo da Libertadores. A cada hora que passa, o clima esquenta mais, e os torcedores se perguntam: será que o Flamengo finalmente terá a justiça que tanto reclamou? Será que essa virada nos bastidores será o combustível que faltava para levar o time ao título? O continente inteiro aguarda, e o impacto promete ser gigantesco. Diante de tudo isso, a grande pergunta agora é: como a nação rubro-negra vê essa reviravolta histórica? Para muitos torcedores, o cancelamento da partida já representa um passo importante rumo à justiça, mas será que isso é suficiente? O que a torcida espera que a Conmebol faça a partir deste momento? A opinião dos flamenguistas pode influenciar diretamente o tom da cobrança nas redes sociais e na mídia esportiva. Outro ponto crucial é a possível repetição do jogo. A torcida quer que a partida seja realizada novamente, do zero, ou acredita que o Flamengo deveria ser declarado vencedor devido às irregularidades comprovadas. A discussão já domina os grupos de WhatsApp, as lives, os comentários e os debates entre rubro-negros. Cada torcedor tem uma visão diferente sobre o que seria o mais justo, e todos estão ansiosos pela decisão final. Há também quem questione se esse episódio pode afetar o desempenho do time dentro de campo. Você, torcedor, acredita que essa polêmica pode servir como motivação extra para o elenco rumo ao título da Libertadores? Ou teme que a instabilidade gerada por tantos bastidores atrapalhe o foco dos jogadores? É um momento que mexe com emoção, razão e identidade rubro-negra ao mesmo tempo. Por fim, surge a grande reflexão: qual deve ser a postura do Flamengo daqui para frente? A torcida espera uma postura firme, combativa, exigindo respostas e cobrando mudanças profundas na arbitragem sul-americana? Ou prefere uma conduta estratégica, silenciosa, aguardando a Conmebol revelar tudo oficialmente? A voz da nação rubro-negra é fundamental, e é exatamente esse debate que começa a incendiar os bastidores do maior clube do continente. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.